Agora nós vamos chamar aqui o nosso irmão, pastor Maurício, que vai, primeiramente, falar conosco por meio da palavra de Deus, e depois nós vamos ter um momento em que ele vai assentar e nós vamos fazer perguntas, nós vamos entender um pouco sobre o seu ministério. Eu quero só ressaltar aqui o modo gracioso como esse irmão me recebeu na casa dele, no mês de julho do ano passado, alguém que ele não conhecia, a gente, na verdade, não tinha visto um ao outro. Eu conhecia daquela foto lá do quadro, né, do Conselho Missionário, mas ele não me conhecia nem por isso, nem de foto ainda, né? Mas ele me recebeu muito bem na casa dele, eu tive um prazer gigantesco de conhecer aquela igreja, uma igreja forte, uma igreja saudável e uma igreja que também me acolheu muito bem. Então, nós nos alegramos muito, meu irmão, de ter você conosco. Por favor, fique à vontade. Deixa eu ver isso aqui. Boa noite, irmãos. Quero saudar toda a amada igreja. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar com os irmãos neste fim de semana e poder pensar a respeito da obra de Deus e da graça que Ele nos dá de poder participar dela. É um privilégio poder servir ao Senhor e ser instrumento, ferramenta na mão de Deus para o reino ser expandido. Eu quero transmitir a saudação da minha família. A Sandra é goiana, aqui de Anápolis. Manda um forte abraço a toda a igreja. Ela e os meninos ficaram lá em Montevidéu, período escolar, ela trabalha, mas estão orando pelos irmãos, estão orando por esse tempo de conferência. Também um abraço forte da igreja presbiteriana de Montevidéu. Eles ficaram muito contentes com a visita do Salomão. Pregou em espanhol, lá e pregou muito bem, e foi usado por Deus para desafiar a igreja a exaltar a Cristo e a estar aos seus pés, né? Convém que ele cresça, que nós diminuamos. Então, foi uma grande bênção. Lá, a passagem dele chegou trabalhando, chegou no meio de uma IBF, desceu do avião, falei, prepara aí umas brincadeiras para as crianças, que nós vamos trabalhar a semana todinha. E foi uma bênção ver a disposição dele em poder servir ali também, nesse tempo que ele foi para sondar e conhecer o país. Então, uma alegria muito grande estar com os irmãos durante esses dias e falar um pouquinho sobre trabalho missionário no Uruguai, o que é um contexto pós-cristão e quais são os desafios que nós temos naquele país. E como igreja, Deus nos chama para abençoar também aquela nação. Antes de trabalhar no Uruguai, eu trabalhei 8 anos na África. Então, eu trabalhei na República da Guiné-Conakry, com uma etnia não alcançada, e aí Deus, na sua providência, nos retirou dali por causa da saúde da Sandra. Então, nós ficamos conhecendo um desafio no Uruguai e oramos como família e sentimos a direção de Deus não, de começar a trabalhar naquela região. Então, eu quero ler um texto com os irmãos da Palavra de Deus, porque todo desafio missionário tem que vir das Escrituras. A gente gosta muito de ouvir experiência missionária, mas é a Palavra de Deus que tem que nos convencer da nossa responsabilidade e impulsionar-nos para fazê-la. É Mateus capítulo 9, um texto bastante conhecido, versículos 35 ao 38. Mateus 9, 35 ao 38. Mesmo sentados, os irmãos podem acompanhar a leitura, diz assim, a palavra de Deus. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso,
peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. Eu queria pensar com os irmãos um pouquinho sobre o mundo pós-cristão como a seara de Cristo, como campo para a igreja. O mundo pós-cristão como a seara de Cristo para a igreja. É muito comum, às vezes na igreja, até em meio de missionários, pensar que o mundo pós-cristão, ou seja, aqueles lugares onde o cristianismo já existiu em algum momento, não tenha mais necessidade de missionários. É muito comum pensar que os lugares onde nós temos que enviar missionários é África, para os muçulmanos, para os indígenas, mas o mundo pós-cristão já teve a oportunidade deles. E, com muita frequência, missionários que vão trabalhar em regiões onde o cristianismo já existiu, no mundo pós-cristão, enfrentam dificuldades para receber apoio da igreja. Porque a igreja pensa, não, aí já passou, tem que ir para outro lugar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o campo de atuação da igreja é o mundo. A seara é o mundo. Não existe um lugar que não esteja incluído na seara do Senhor. Goiânia está na seara do Senhor. O Brasil está na seara do Senhor. O Uruguai está na seara do Senhor. A África está. Não existe um só lugar que não esteja na seara do Senhor. Por isso, nós precisamos entender que, como igreja, nós temos que ter essa percepção de que o campo de atuação da igreja é tanto aqui como lá. Tanto perto quanto longe. Tanto onde já existe missionários, como onde não existe. Tanto nos lugares onde já existiu presença do Evangelho, como nos lugares ainda onde não é chegado o Evangelho. E o mundo pós-cristão é caracterizado por um lugar onde já existiu presença forte da igreja, mas onde hoje já não se crê mais em Deus. É um lugar caracterizado por não ver a palavra de Deus como autoridade. É muito comum você ouvir nesses lugares que a Bíblia é um livro qualquer. Muitos uruguaios já me falaram, mas a Bíblia é qualquer coisa. A Bíblia é papel e papel aceita qualquer coisa. O mundo pós-cristão é um lugar onde as pessoas se identificam como ateus ou agnósticos. Quantas pessoas já me falaram, olha, eu sou ateu. Ou eu sou agnóstico. Agnóstico é aquele que diz como o conhecimento de Deus não é algo possível de se comprovar. Então, nós nem afirmamos, nem negamos, mas na maioria das vezes nega. Os agnósticos também. Também é um lugar onde as pessoas afirmam que a fé é irrelevante. As pessoas dizem, olha, eu estou muito bem, eu não preciso de vocês. Eu não preciso da igreja. Eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho. Para quê? São algumas características de um país, de uma região pós-cristã. É interessante e lamentável ver que alguns sinais vão entrando na igreja progressivamente. Interessante que esses países onde já foi cristão, deixou de ser cristão por duas razões. Primeira, por imposição política, políticas que foram adotadas pelos governantes com o propósito de retirar a ação da igreja no meio, mas também por razão de que a igreja deixou de cumprir o seu papel naquela sociedade. Características de países onde o cristianismo está perdendo a sua força, a sua influência, o seu impacto. Os cristãos nessas regiões têm um compromisso superficial com Jesus. Compromisso de domingo.
Eu vou na igreja lá no domingo. E aí está resumido o compromisso daquela pessoa com Jesus. Pessoas que não possuem vida devocional. Deixamos de ler a Bíblia e orar. Vai esfriar. Vai se distanciar de Deus. E vai terminar fora da igreja. Pessoas que não sentem responsabilidade de compartilhar a fé. No mundo pós-cristão, que é chamado também de mundo pós-moderno ou mundo secularizado, as pessoas pensam que a fé é só para o âmbito deles, de igreja, de fim de semana. Segunda a sexta, são outras coisas. Portanto, não tem consciência da sua responsabilidade de compartilhar a fé. E, consequentemente, não se envolvem com o trabalho, com o serviço da igreja local. Talvez seus irmãos pensarem um pouquinho, pode identificar essas características entrando em nossas igrejas. E nós temos que nos cuidar. Porque a região hoje, onde nós chamamos pós-cristão, já foi uma região como a nossa. E Jesus aqui está com os seus discípulos, ensinando aos seus discípulos a responsabilidade de levar o evangelho a todas as nações, como leu Salomão em Mateus 28, que é a conclusão do evangelho. O evangelho começa com o anjo anunciando que o bebê que nasceria de Maria seria chamado de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E termina com esse Salvador dizendo: agora vocês vão e falem. E Jesus está com os seus discípulos aqui, e Jesus está ensinando para eles sobre essa responsabilidade. Jesus, no texto, mostra aos seus discípulos a situação espiritual daquelas pessoas que não têm Deus. Jesus se compadece delas porque são como ovelhas que não têm pastor. Essa é a realidade daquele que não tem a Cristo. Ele pode ter todas as coisas. Ele pode estar muito bem externamente. Ele pode ter êxito na sua vida pessoal. Mas se ele não tem Cristo, ele é miserável. Ele é como ovelha que não tem pastor. Ou, fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, são pessoas que não têm esperança e estão sem Deus no mundo. Mas Jesus se compadece delas. E Jesus quer que essa mesma percepção que ele tem seja a percepção dos seus discípulos. Jesus quer que os seus discípulos aprendam a olhar as multidões como ele olhou, com compaixão. Por isso, o objetivo de Jesus nesse momento com seus discípulos é ensinar aos seus discípulos que eles têm que ver como Jesus viu. Para que eles possam sentir como ele sentiu, para que eles possam fazer como ele fez. Se nós não vemos como Jesus vê as pessoas, nós não vamos sentir como ele sentiu e nós não vamos fazer como ele fez. E nós temos que nos perguntar nessa noite, qual tem sido o nosso envolvimento na proclamação do Evangelho? É possível que um crente seja insensível com a situação daqueles que não conhecem a Cristo? O texto que Salomão leu, chamado de Grande Comissão, tem sido chamado ao mesmo tempo pelos missiólogos da Grande Comissão. No ano passado, em outubro de 2017, um grupo de pesquisa, de estudo nos Estados Unidos, chamado Barna Research Group, eles fizeram um trabalho nas igrejas americanas perguntando quantos dos cristãos das igrejas conheciam a respeito da Grande Comissão, que já tinham ouvido falar sobre a Grande Comissão. E mais de 51% não conhecia o texto da Grande Comissão e não sabia o que era a Grande Comissão. E aí fala, 49% como se dividia. Mas a conclusão do estudo é que cada vez mais
a gente deixa de falar sobre a nossa responsabilidade diante de Deus para levar a mensagem do Evangelho. Cada vez mais a igreja ouve falar dessa responsabilidade. E, consequentemente, menor é o envolvimento. Ao ponto que é possível ouvir muito sobre a graça de Deus, sobre a obra de Deus, e ter pouco envolvimento nela. E Jesus fala sobre ovelhas que não têm pastor. Mas, ao mesmo tempo, ele é o bom pastor que veio para dar a vida pelas ovelhas. E ele diz aos seus discípulos, ainda tem muitas outras ovelhas que não são desse aprisco. E vocês vão ter que ir falar para elas, porque elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e haverá um pastor. Para ver a situação espiritual da multidão, nós temos que ter os olhos abertos por Cristo. Ter a nossa visão ampliada, redefinida por Cristo. E aqui nós temos algumas verdades, bem brevemente eu vou passar, para a gente ver que se essas verdades não estão presentes nas nossas vidas, nós não vamos nos envolver com a obra de Deus, com aqueles que não têm a Cristo. Jesus ensina para os seus discípulos que missões requer envolvimento pessoal, ou entrega. Quando nós olhamos para o versículo 35, o que é que nós encontramos aqui? Jesus indo de cidade em cidade, de povoado em povoado, fazendo o quê? Pregando, anunciando. Jesus está envolvido com a missão de Deus. Ele mesmo diz que ele veio ao mundo para fazer aquilo que o Pai lhe tinha confiado. Ele diz, eu fui enviado pelo Pai ao mundo, que é a origem da palavra missionário, enviado. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Jesus está aqui recorrendo às cidades, se envolvendo com pessoas. Sem envolvimento, sem entrega, não se faz missões. Nós não sabemos o quanto percorreu Jesus, mas ele ia da Galileia para a Judeia, da Judeia para a Galileia, chegou aí para a Síria, chegou aí para outras regiões, Decápolis. Não tinha carro, ele não tinha um smartphone. A Bíblia diz que nem sequer ele tinha um lugar onde reclinar a cabeça. Mas nem assim lhe faltava disposição para fazer a missão de Deus. Um envolvimento pleno com aquilo que Deus lhe havia confiado. Tudo isso porque Jesus tinha uma visão da multidão. Não se faz missões sem envolvimento. Nós nunca alcançaremos os nossos vizinhos, nós nunca alcançaremos os nossos amigos, familiares, nós nunca alcançaremos os confins da terra, se nós não tivermos consciência de que somos enviados ao mundo. Jesus percorria e pregava o Evangelho. E nós temos que fazer o mesmo. Ele ensina o que nós temos que fazer. Ir de cidade em cidade, de povoado em povoado, anunciando o Evangelho. Segundo, missão requer sensibilidade. Entrega pessoal e sensibilidade. O versículo 16 começa dizendo que Jesus viu. O que foi que Jesus viu? As multidões. Mas Jesus viu mais que pessoas. Jesus viu o estado espiritual em que elas se encontravam. Ele viu a condição espiritual daquelas pessoas que se encontravam no mundo sem um pastor. E Jesus aqui está preparando seus discípulos para ver mais além dos olhos. Nós temos que educar nossos olhos. E nós podemos passar pelas multidões sem ver a condição em que elas se encontram. E o texto diz que Jesus teve compaixão delas.
E a palavra compaixão é mais que sentir pena, é mais que sentir lástima pelas pessoas. A palavra compaixão quer dizer sentir no mais profundo do ser a dor do outro. E Jesus sentiu tanto pelas pessoas que ele demonstrou a sua compaixão na cruz, entregando a sua vida por elas. E por que Jesus teve compaixão delas? Estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. As expressões aflitas e exaustas descrevem o estado espiritual em que elas se encontravam. Um quadro triste, horrível. As coisas mais tristes é o semblante das pessoas no mundo pós-cristão. E elas mesmas reconhecem. As pessoas vão para o Uruguai e falam, eles são muito tristes. Eles falam para mim, o que é que você veio fazer aqui? Aí eu encontro uma porta que fala do Evangelho. O Brasil é um país alegre, festivo. O que você veio fazer aqui? Aí a gente entra com a oportunidade de falar da verdadeira alegria. E só tem aquele que já conhece Jesus. Irmãos, nós já fomos assim. Ovelhas que não têm pastor. Nós não nascemos como ovelhas. Nós somos resgatados e somos inseridos no rebanho de Deus pela sua graça. Ovelhas que não têm pastor é um quadro desesperador, porque elas não acham pastagem por si mesmas. Elas não vão chegar a águas tranquilas. Elas não encontrarão o caminho certo. Estão expostas ao perigo todo o tempo. Elas não dispõem de defesa própria. São presas fáceis para o inimigo. Precisam de um guia, de um orientador, de um protetor. Precisam de um pastor. Mas a igreja precisa ter essa percepção da situação em que ela se encontra. A razão pela qual muitos não se envolvem com a obra de Deus é falta de visão. Falta de uma visão correta. Nós normalmente só enxergamos aquilo que nos interessa. Aquilo que nos agrada. Tudo aquilo que não nos interessa nós deixamos de lado ou deletamos. E Jesus, conhecendo o coração dos discípulos e conhecendo os nossos corações, Jesus leva os seus discípulos para aquela situação para ensiná-los a ver. E o texto quer ensinar-nos a ver a condição daquelas pessoas que não têm Jesus. Jesus quer que os seus seguidores aprendam a ver como ele viu, a se envolver como ele se envolveu para levar a mensagem do Evangelho. E por último, na terceira verdade, Jesus nos ensina que missões requer entrega pessoal, certo? Missões requer sensibilidade e missões requer que nós tenhamos consciência do desafio para os nossos dias. A obra missionária ainda não está terminada, concluída. E Jesus é quem diz isso. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Eu vou para o 10º ano no Uruguai. Durante 8 anos eu trabalhei como único missionário presbiteriano naquele país. 8 anos. Eu, minha esposa e meus filhos. No ano passado, chegou o missionário. Motivo de alegria. Mas no começo do ano ele disse que já está indo embora. Então nós temos uma congregação que nós começamos, que ele foi lá para trabalhar. A família da esposa dele está doente. Então eles decidiram retornar ao Brasil para cuidar dos pais da esposa. Então vai ficar um vazio. Novamente. Algumas reuniões da diretoria que eu tive,
nesses 10 anos no Uruguai. Não sei se o reverendo Hélio estava em algumas delas, mas eu sempre dizia aos irmãos, eu preciso de alguém para me ajudar, tem muito trabalho, muitas oportunidades. E o presidente da PMT dizia, você quer que a gente mande quem? Ninguém quer ir para lá, não tem gente. Jesus diz que as multidões estão aflitas e exaustas porque não tem pastor. E Jesus diz, olha, não tem pastor porque falta trabalhadores. Falta trabalhadores. Ou seja, o número de trabalhadores é bem pequeno em relação à proporção da colheita a ser ceifada. E Jesus muda o foco daqueles que precisam de auxílio, que é as multidões, para aqueles que podem dar auxílio. E Jesus diz para os seus discípulos, rogai ao Senhor da seara que faça o quê? Que mande mais trabalhadores para a sua seara. O primeiro passo de envolvimento é orar. E geralmente quando nós oramos, nós nos envolvemos. E muitas vezes quem ora se envolve, termina indo. A maioria das pessoas que se levantam para ir são pessoas que estavam orando, estavam envolvidas. E o texto quer nos desafiar a isso, irmãos, a orar ao Senhor para que envie mais trabalhadores, mas para que haja disposição em nós, para que o Senhor da seara também nos guie onde quer que Ele queira, seja aqui ou seja mais longe. Deve haver disposição no coração do discípulo para ir aonde o Senhor lhe der direção. A seara alcança nossos vizinhos, familiares, funcionários, parentes. E a seara alcança aqueles que estão bem longe de nós. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Orem por mais trabalhadores para a seara, mas se envolva como trabalhador, porque Deus pode usar a sua vida para conduzir essas pessoas ao supremo pastor das nossas almas. Eu vou parar aqui para dar tempo para falar um pouquinho do que está ali para os irmãos, e aí eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos, antes que os irmãos façam perguntas para mim. Eu tenho aqui alguns, não é muito, não vai dar para todo mundo, então se você, quando eu fizer uma pergunta, souber responder a resposta, você se levanta e responde, tá? Para você ganhar o presente que eu trouxe. Então vamos conhecer um pouquinho do Uruguai, e porque o Uruguai é um país pós-cristão. Então aí está o logo da Igreja Presbiteriana do Uruguai. O Uruguai se tornou um país muito conhecido por causa dessa personagem, do lado de cá, não do lado de lá. Mundialmente, o Uruguai se tornou conhecido nos últimos anos por causa do José Pepe Mujica, tá? Chamado como o presidente mais pobre do mundo. Tá bem? Alguém sabe por que ele é considerado o presidente mais pobre do mundo? Hã? Andava no Fusca, tá aqui, ó, irmão. Tá aqui, ó. Ele morava no rancho dele, certo? E andava de Fusca. Um cheque árabe ofereceu 1 milhão pelo Fusca dele e ele não vendeu. Tá? Ele é conhecido por essa característica, mas é conhecido também pelas políticas que ele desenvolveu no seu governo. Ele foi presidente do ano 2010, 2015. Eu cheguei em janeiro de 2009. Então, acompanhei a troca de governo. Algumas das políticas que esse senhor desenvolveu e aprovou no seu governo. A despenalização do aborto. O aborto assistido é legal no Uruguai.
Toda mulher que não queira ter seu filho até 12 semanas pode abortar assistido pelo governo. Tem toda uma estrutura para ajudar essas mulheres. A natalidade no Uruguai sempre foi mínima, agora existe um decréscimo de população. A minha esposa é enfermeira padrão, trabalha no hospital. E um dos pisos que ela trabalha, ela vai trocando de pisos, era maternidade. E um dia ela chega na troca de turno, e o que ela encontra no banheiro, descartado? Um feto. Aí ela chama a sua supervisora e fala assim, nesse piso eu não trabalho. Pode mandar embora, mas nesse piso eu não trabalho. Então, a supervisora, então você escreve uma carta para o departamento. Então, ela não trabalha no piso da maternidade, mas eles fazem ela passar por maus bocados, trabalhar em outras áreas. Mas ela falou, eu não vou sujar as minhas mãos com sangue inocente. Mas é legal. No país é legal. É direito adquirido. Segunda conquista do governo Mujica é a legalização do comércio, tá? Plantio da marihuana, maconha. O consumo já era permitido fazia tempo. Então agora o governo é quem vende a maconha, sabe aonde? Na farmácia. Logo que o governo autorizou, eu estava indo no centro, nessa farmácia aqui, ó. Estava indo no centro, então estava vindo por trás, para o quarteirão, e eu vi essa enorme fila. Falei assim, deve ser algum trabalho, alguma oportunidade que está acontecendo aí. Eu nunca tinha visto uma fila tão grande. Quando eu chego, eu vejo a farmácia assim, não posso acreditar no negócio desse. As pessoas na fila para comprar o pacotinho de maconha. Despenalização. Característica de um país pós-cristão. Não existe valores morais estabelecidos. Ou seja, os países cristãos são movidos por uma cosmovisão cristã. Ou seja, os valores que nós temos da vida, do casamento, da família, são valores que provêm da Bíblia. No país pós-cristão não existe mais isso. O homem é livre para fazer aquilo que ele quiser e achar melhor para a sua vida. O homem é senhor do seu destino. Então, e também o matrimônio igualitário. O casamento foi, antes de aprovar no Brasil, aprovou lá, depois aprovou na Argentina, depois aprovou aqui no Brasil. Então, é também pioneiro nessa situação. Então, um pouquinho daquilo que o Pepe Mujica fez no país, nos seus 5 anos de governo. Tá? Os irmãos verem o contexto cultural do país. Deixa eu ver aqui se é... Tá. O Uruguai se tornou uma república independente do domínio português e espanhol, e o herói da independência é José Gervásio Artigas. Tá? Seria o Dom Pedro I nosso. Se você que já foi lá em Montevidéu, e se você for lá, você vai ver estátua de um cavalo e um homem subindo em cima do cavalo, é Artigas. A maioria das vezes. Tá? E bem na Praça da Independência está o mausoléu com as cinzas do Artigas. Agora, o Artigas, lá na Independência, ele já disse a seguinte frase: sean los orientales tan ilustrados como valientes. Tá? A palavra ilustrado significa educados, erudito. Certo? Na concepção uruguaia, desde a sua independência, não adianta de você ter força física se você não tem boa educação. A educação é o princípio básico da cultura uruguaia e já começa desde Artigas, desde esse período ali. Então, o Uruguai começa, aí é independente, então passa a ser chamado de República Oriental do Uruguai. Por que se chama República Oriental do Uruguai? Alguém sabe?
Tem outro alfajor aqui. República Oriental do Uruguai. Irmãos, é impressionante como a gente conhece muito pouco dos países vizinhos. O Brasil, por ser um país continental, a gente acha que só existe a gente, ninguém mais. Tá? A gente sabe que o Paraguai vende muamba, tá certo? Que na Colômbia tem drogas, mas não sabe mais nada sobre os outros países. República Oriental do Uruguai, por quê? Descendentes de japoneses? Não. Quase. Porque o Brasil também está. E nós não somos orientais. Está quase aí. Quase. É outro rio. Não, Paraguai não. Troca o nome. Uruguai. Aí tá. Com ajuda, né? Aqui, ó. Tem que dividir ali. O Uruguai está ao leste, tá certo? Ao leste, ao oriente do rio Uruguai. O rio Uruguai começa no Paraná e vai descendo e termina desembocando no Rio del Plata, o Mar del Plata, que aí sim é ali já na divisão entre Uruguai e Argentina. Tá, a ver, uma mais fácil aí. Com que países o Uruguai faz fronteiras? Levanta a mão e fala, porque se não falar, aí não tem. Argentina e Brasil, tá certo. Aqui, ó. Você quer vir buscar aqui? As pessoas pensam que o Uruguai faz divisa com Paraguai. Tá? Uruguai e Paraguai não é a mesma coisa. Tá? Eu sempre falo nas igrejas, depois alguém me pergunta, aí, irmão, como é que está no Paraguai? Um tempo atrás, eu falando numa igreja, aí depois o pastor pediu um presbítero que orasse, e o presbítero falou assim, Senhor, abençoa o pastor Maurício lá no Paraguai. A esposa deu uma cotovelada na barriga dele, assim, vai fazer, pastor, perdão, que na hora o senhor falou, mas eu esqueci. Não é a mesma coisa, e nem sequer fazem fronteiras, certo? Então, vamos lá. Aqui estão os dois precursores do movimento que distanciou o Uruguai do cristianismo. José Pedro Varela e José Bas de Ordóñez. Varela foi um educador, jornalista, sociólogo, muito influenciado pela Revolução Francesa, tendo contato com vários filósofos franceses. Então, ele começa, então, a marcar no Uruguai e trazendo para o Uruguai os mesmos distintivos da França. Que a educação teria que ser gratuita para todas as pessoas. No Uruguai é assim até hoje. Todas as pessoas têm direito à educação, desde a primária até terciária. Não tem vestibular no Uruguai. Todo mundo entra na faculdade, não paga, é grátis, excelente nível acadêmico, tá? Todo mundo tem que ter direito de estudar. É gratuito. Inclusive, tem lá no finalzinho do slide, não vou mostrar agora, as crianças que entram no primeiro ano ganham um laptop do governo. Tá? Depois, quando passa para a secundária, ganha troca, recebe um melhor. E incluso os idosos que já se aposentaram ganham um tablet. Tá? Que é a inclusão digital de todas as idades, e também biblioteca adquirida com cobertura de Wi-Fi em toda a região escolar. Tudo grátis. Segundo, laica. O laicismo, então, aí começam eles a distanciar, que a palavra laicismo ou laico tem vários significados em vários contextos. No Uruguai, tomou o contexto seguinte, e estabeleceram por Constituição, que a educação deve ser dada a todos, mas a educação não deve ser suprimida nem influenciada por nenhum pressuposto religioso. Portanto, se proibiu todo tipo de manifestação religiosa nos meios públicos.
pertencentes ao governo. Escolas, universidades, hospitais, repartições públicas. E já em 1909 retiraram todos os crucifixos. Primeiro país da América Latina a romper com a Igreja Católica. Então, aí a educação tinha que ser somente conhecimento. Então, Varela, influenciado pelo racionalismo, pelo positivismo, então ele começa a entrar com esses valores de que o conhecimento que vem do homem se torna um país humanista. E a terceira característica da educação é que fosse obrigatória. É obrigatório lá. Se o seu filho não está matriculado na escola, você vai preso e perde o direito de potestar. Chama pátria potestad. Então, eles têm controle rígido das crianças. Se a criança não está indo para a escola, então eles mandam alguém na sua casa saber por que não está indo para a escola. É obrigatório. Então, lá tem um Instituto Nacional do Menor, chama INAU, está cheio de crianças e muitas delas são retiradas de suas famílias que não mandaram para a escola. Tá? É obrigatório. Então, educação gratuita, laica e obrigatória. E Bage, ele copia esses mesmos valores e o implementa com força. Estabelece como lei em 1917. Então, a partir de 1917, a educação uruguaia passa e é até os dias de hoje igual. Tá? Você não pode fazer evangelismo na porta da escola. E se você fizer evangelismo dentro da escola, a diretora é demitida. Você pode ser preso se você fizer evangelismo na porta da escola. Tem que respeitar uma distância de 200 metros. Repartições públicas, você não pode chegar lá com camiseta na faculdade, por exemplo, eu amo Jesus. Tá? No trabalho também não. Proibido. Pregar o evangelho. Sandra, quando chegou lá, primeiro dia de aula, fiz amizade com uma moça chamada Verônica. E também ela era estrangeira, peruana. E a Sandra fez amizade com ela no primeiro dia de aula. E na mesma semana, a Sandra levou a Bíblia, foi o aniversário dela, e pregou o evangelho para dentro da faculdade. Aí umas uruguaias lá ficaram revoltadas e falaram assim: vá-se embora daqui com esse Jesus e suas negas. Aí a Sandra ficou brava. Você respeita Jesus, porque você não conhece Jesus. Você não fala esse Jesus. E depois ela se deu conta que não precisava fazer isso também. Não é dessa maneira que a gente apresenta Jesus. E ela ficou sabendo depois que estava fazendo que não era permitido. Mas Deus tem os seus propósitos. A Verônica se converteu e hoje é membro da igreja. O primeiro batismo que nós fizemos na igreja foi da Verônica. A casada, hoje na igreja, servindo ao Senhor. Então, mas não é permitido, tá? Você fazer esse tipo de manifestação dentro dos meios públicos. Bom, aí um pouquinho do Uruguai, que já nós falamos as fronteiras, bem parecido com a Argentina, tanto quanto idioma e cultura. Aí, fazendo fronteira com Argentina e Brasil, tá? Não pega o Paraguai. Tem 19 departamentos, tá? Dentro do Uruguai, e a capital é Montevideo. É um excelente lugar para viver, considerado uma das 30 cidades mais seguras do mundo. Tá? A qualidade de vida é excelente dentro do país, muito bonita, um clima agradável, e mais de 50% da população mora na capital. Só tem 3 milhões e meio em todo o país, menor que o estado do Rio Grande do Sul, e mais de 50% está na capital. Tá? E um dos grandes desafios ainda é pregação do evangelho e plantação da igreja. No Uruguai tem somente 5% de evangélicos com muita boa vontade. É aquelas estatísticas elásticas que a gente faz. Tá? Muitas igrejas, pastor Hélio, até hoje não deletaram do rol de membros falecidos. Tá? Ou aqueles que deixaram de ir. Então, eles entram nos 5%. Entram também as seitas
pseudo-cristianas, cristãs. Testemunho de Jeová, Adventista, toda essa... e católico. Não tem ali 5% de cristão. Desafio para a igreja presbiteriana, nós começamos ali em 2010, até então não existia igreja presbiteriana no país. Então agora, quantas igrejas presbiterianas nós temos no Uruguai? Não. Mais. 5 não. 4. Quem falou 4? Um casal. Não. São 4 igrejas presbiterianas no país. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, depois eu volto aqui. Nós temos a nossa na capital e uma em Congregação em Soriano Mercedes. Tá? São nossas, mas tem 2 mais. Tem uma em Rivera e tem outra que é em Montevidéu, tá? É em Montevidéu, pensando em implantar uma em Maldonado. A que está em Rivera foi começada através de um contato com a UPC, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa dos Estados Unidos. Tá? Não é uma igreja de origem presbiteriana, mas trocou cartaz, o nome. Tá? Eles tinham o nome de uma igreja independente, passaram a ser presbiterianos. Eles brigaram com os americanos, se uniram à Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, mas a conservadora é muito pequenininha, disse que não pode ajudá-los, então eles estão sozinhos. Não se juntaram a nós, porque o pastor não tem formação presbiteriana, então eles têm dificuldade em trabalhar em concílio. Tá? Mas agora recebeu um pastor formado na Igreja Presbiteriana Conservadora em São Bernardo do Campo, e nossa esperança é que com esse pastor a gente consiga trazê-los para perto da gente. Tá? E em Montevidéu tem uma segunda igreja, eles estão para implantar em Maldonado, que é os americanos da OPC com a PCA, com a Presidente da América, com a Ortodoxa. Eles têm 3 famílias missionárias que estão onde a Bruna frequentou um tempo. Frequentou um tempo com a gente, depois ela frequentou um tempo com os irmãos norte-americanos ali em Montevidéu. Então, são 4 igrejas. Tá? E com isso, nós não temos nenhum presbitério ainda. Nós estamos em Montevidéu, capital. É o primeiro trabalho presbiteriano na capital, é o trabalho que nós começamos em 2010. Aqui um pouquinho essa igreja de Rivera, aqui em cima. Essa aqui é a nossa, e essa é Mercedes quando começou. A casa de uma pessoa, aí a gente começou a fazer as reuniões. Essa é a entrada da nossa igreja, nós estamos hoje. Aí foi um primeiro culto nesse lugar. Comecei em casa, depois nós fomos para aí. Então, aí nós temos, na verdade, só tínhamos 2 pessoas, além da minha família, que eram da igreja. O restante é tudo visita. Tá? Então, no começo era só a minha família. Tá? Depois de um tempo veio essas 2 pessoas, o Maurício e o Fernando. O Maurício depois não veio mais, porque ele morava bem longe, ficou desempregado e foi para uma igreja perto da casa dele. E o Fernando tinha vindo dos Estados Unidos, voltou para os Estados Unidos. Então, em menos de 6 meses, eu fiquei só com a minha família de novo. Trabalho exitoso. E durante quase 2 anos, pregando só para a minha família. Evangelizando, trabalhando, mas não víamos frutos. Quando eu fui para lá em 2008, eu não sei a hora, você vai me dando um toque aí. Tá? Em 2008, eu fui com o reverendo Marcos Agripino, para fazer um contato. Então, nós nos reunimos com a Sociedade Bíblica, com o Centro de Literatura Cristã, e com o seminário onde eu dou aula hoje, um dos seminários onde eu dou aula, e também com uma associação de pastores. Aí, nessa associação de pastores, eles fizeram uma reunião, nos receberam, o Agripino deu, então, um histórico da IPB. Irmãos, nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, com mais de 1 milhão de membros, com 6.000 igrejas, 6.000 congregações. Nós temos um hospital, 7 seminários, temos uma universidade. E os irmãos uruguaios tudo ouvindo. Aí, quando ele terminou, o presidente da associação se levantou
Falou, o que vocês pensam que vocês vão fazer aqui? Que não é o Brasil. Aqui é cemitério de missionário. O missionário vem para cá, passa 10, 15 anos e não vê frutos e volta embora frustrado para o seu país. Aí eu falei, irmãos, eu queria agradecer a injeção de ânimo de vocês, a boa recepção de vocês, mas eu pude falar para eles, olha, quando eu fui trabalhar na África com muçulmanos, eu fui com a convicção que se Deus não converte o pecador, eu pouco posso fazer. E eu venho para o Uruguai com essa mesma convicção. Eu não posso converter o Uruguai. Se Deus me der a graça de pregar a sua palavra com fidelidade, eu já estou contente. Conversão é obra de Deus. Depois dos 2 primeiros anos, então a gente começou a ver frutos. Tá? Começaram a vir as pessoas se convertendo e batizando. Tá? Hoje, nós temos uma igreja grande para o contexto uruguaio. No Uruguai, uma igreja normalmente tem entre 4 a 15 pessoas. Tá? Muitas igrejas assim. Uma igreja grande é 50 pessoas. Nós já temos quase 60. Somos a igreja grande no país. Então, assim, Deus foi fazendo a obra, trazendo as pessoas para a igreja, pessoas, muitos convertidos novos, e outros que vieram através do conhecimento da fé reformada. Pessoas que estavam perdidas em algumas igrejas, que não conheciam a fé reformada, quando começaram a conhecer a fé reformada e confrontaram suas igrejas, seus pastores, e não tiveram lugar, então chegaram para a nossa igreja. Então aí é o espaço nosso, tá? Quando você foi, não estava assim, ampliamos, porque já não cabia mais as pessoas. Então tivemos que ampliar. Agora, dias 3 de junho, primeiro domingo de junho, eu começo a classe de catecúmenos com 8 pessoas novas. Entre elas está um jovem que eu preguei o evangelho para ele tem 2 semanas, chamado Matias. E Matias foi convidado por 2 jovens da igreja, veio para a igreja, começou a assistir. Semana passada nós sentamos e conversamos e preguei o evangelho para ele. E ele me contava a sua história. Eu vim de uma família de ateus. Meu pai e minha mãe, ateus e membros do Partido Comunista. Mas, ele disse, por casualidade, que é uma expressão bem uruguaia, assim, a primeira pessoa que me falou de Jesus foi meu pai, mas como literatura. Meu pai falou que existia um tal Jesus que tinha nos evangelhos. Foi a primeira vez que eu ouvi. E aquilo ficou na minha mente. Ele saiu pelo mundo, formado em música pela Universidade de Artes do Montevidéu, pianista, guitarrista, violão, compositor, excelente músico. Então, falou, converteu, está na igreja. Vai começar a classe de catecúmenos com o grupo que vai começar. Aí trabalho com as crianças, aí diferentes épocas. Essa foi o ano passado, fevereiro desse ano. 40 crianças tivemos esse ano. Foi muito difícil, porque era muita criança. Para pouca gente. E ainda agora, todos os sábados, muitas delas ficaram. Então, uma grande dificuldade é pessoas para trabalhar com as crianças. Porque a igreja ainda está dividindo, as pessoas estão trabalhando em outras áreas, mas são necessidades. Os adolescentes, temos um grupo jovem de adolescentes também. Esse é uma foto mais recente. Muitos deles estão começando a universidade agora. O Federico está fazendo física. Foi lá, ficou impressionado com o Salomão. Falou, também vou estudar física. Você é astrofísico. Tá? O Gabriel, engenharia. O Davi. Cadê o Davi daqui, gente? Davi, engenharia. Gabriel, engenharia. E o Facundo, engenharia. Tá? 3 fazendo engenharia. 1 fazendo física. Dos adolescentes. Tá. E a Letícia, aqui, 3º ano de arquitetura. A Maida não é adolescente, é jovem. Foi junto para... Terminou o ano passado contadoria pública. É tesoureira da igreja. Junto com outra pessoa. Aqui os jovens, quando a Bruna foi para lá com o Marcel, os pais levaram
Eles para lá, ficaram lá, participaram com os jovens da igreja. Então, aí está o grupo de jovens também, maioria universitária. Tem 3 alunos de medicina, 2 para terminar, um de veterinária, uma de administração, um de filosofia, um outro de arquitetura, uma geração toda nova de universitários. Então, futuros profissionais liberais para trabalhar na sociedade uruguaia. Reunião de homens, de casais, ordenação dos primeiros oficiais, nós temos 2 presbíteros e 2 diáconos. Na capital, o Melvin, presbítero, e o Omar, diácono. O Melvin é ex-padre. O Melvin foi sacerdote católico durante 8 anos. Eu evangelizava um vizinho nosso, ateu, ele é engenheiro de computação. Trabalha no Cassino Maronhas, programa as máquinas dos jogos. A Cassino é livre, é legal. Então você vai lá e faz a sua fezinha. E sai sem nada. Sai sem nada. Então ele programa essas máquinas. Então, pregando o evangelho para ele, ele falou assim: Maurício, eu não creio. Eu creio na evolução. Para mim, Deus não existe. E a Bíblia é um conto mais que vocês contam para as crianças fazer dormir. Aí eu falei: olha, você está enganado. Deus existe. E ele não precisa que você creia nele para existir. A palavra de Deus é a verdade. E ela nos diz de onde nós viemos, por que existimos e para onde nós vamos. Então a esposa dele, chega. Então, são amigos muito próximos, eles têm uma amizade muito boa, eles gostam de nós. Mas até hoje, ele vem para a reunião de casais algumas vezes, eles não estão na igreja ainda. Mas o filho mais velho, que é o Facundo, está fazendo engenharia lá dentro da igreja. Crente. O pai faz de tudo para evitar que ele vá para a igreja. Mas vai. E ele está aprendendo nos adolescentes a não desperdiçar a vida. Vamos estudar o livro de John Piper. Não desperdice a tua vida. Viva uma vida para a glória de Deus. E ele participa e fala, e é muito bonito. Então ele está lá firme. O Mel e toda a família na igreja, firme também, converteram através do Johnny, que esse que era ateu, que esse que é ateu até hoje. Na casa do Johnny da Silva, eu conheci o Mel e a Paola. Então, eles não queriam saber de Deus. De repente, eu encontro na casa deles um casal que tinha 1 milhão de perguntas. Você é crente? O que você crê? Nós éramos católicos. Os católicos creem assim. E vocês, como que vocês creem? Olha, não é o que eu creio, nem o que vocês creem. É o que Deus diz na sua palavra. Vocês não querem estudar a Bíblia? Aceitaram. Começaram a estudar a Bíblia, converteram. Um dia eu chego na casa deles, eles perguntam: você não está vendo nada diferente aqui em casa, não? Olha, eu não sou observador. O que aconteceu? Vocês compraram o ar, o que aconteceu? Nós jogamos todos os santos fora. Eles iam para todas as viagens para adorar os santos, e tinha santos em casa, jogaram tudo fora. Hoje adoram somente a Deus. O Bruno e o Adriano, na congregação de Mercedes, tá? Aí o Encontro da Fé Reformada a gente faz todos os anos, e essa é a igreja Mercedes hoje. Então nós temos um local bonitinho, arrumadinho, onde a igreja se reúne. Aí a reunião, dia de semana, estudo bíblico. Esse é o pastor Marco Mota, que aparece mais para frente. Aí um pouco da igreja, uma igreja pequena, ainda que está um processo de plantação. Aí o pastor Marco Mota, ele, né, que estão lá até o final do ano que vem. Aí depois, e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Aqui o seminário, eu dou aula em 2 seminários, Seminário Bíblico do Uruguai e Seminário Batista, com o propósito de fazer a igreja presbiteriana conhecida. O pessoal lá não sabe o que é a igreja presbiteriana. Quê? O que é isso? Eles não sabem o que é fé reformada. Então, esse seminário foi o primeiro seminário que nós visitamos com o Marcos Agripino. E o diretor falou assim: olha, você não quer dar aula aqui? Eu falei: mas nós somos reformados, calvinistas. Não tem problema desde que você dê o panorama histórico do outro lado. Você pode falar. Então eu dou aula ali.
e dou aula dentro do Seminário Batista do Uruguai, que não sei se não aparece aqui. Então, nos 2 seminários dou aula, e pessoas começam a ler literatura reformada. Começam a conhecer a palavra de Deus com profundidade e influenciar as suas igrejas. Então, aqui vou terminando. Orem pelo trabalho em Montevidéu. Nós temos orado por 2 novas igrejas até 2021. Uma em Cidade da Costa, onde fica o aeroporto, uma cidade vizinha, como Aparecida de Goiânia. Tá? E a outra é Las Pedras, também uma cidade vizinha a Montevidéu. No Uruguai diz o seguinte, mais da metade da população está aí, mais de 50%. Quando um candidato à presidência ganha a eleição nessas 3 cidades, ele ganha a eleição no país. Tá? Então, a gente tem orado e pensado, se a gente conseguir plantar 3 igrejas fortes nessas 3 cidades, nós teremos uma boa base para alcançar os 19 departamentos que estão em todo o país. Então, orem por Mercedes e orem pela minha família. Aí está um pouquinho do que eu tinha falado dos crianças com computadores, ali os primeiro ano, segundo ano, aqui já secundária, e os adultos maior com os seus tablets. Pergunta de vocês agora. Tem um copo d'água, pastor? Deixa eu pegar aqui. Quero chamar aqui o John, ele vai fazer aqui a mediação de algumas perguntas, e se você tem alguma pergunta, é só levantar a mão que nós vamos te entregar o microfone, ou se você quiser fazer por escrito, o pastor vai responder, e então a gente segue assim na questão de perguntas para tornar isso mais dinâmico. Alguma pergunta? Bom, eu vou esperar. A Helenise. A Rafa vai levar o microfone. Pastor, tirando as restrições de liberdade religiosa na escola e nas repartições públicas, o país é um país que tem liberdade religiosa? O artigo 5 da Constituição diz que a liberdade de culto está permitida para todas as religiões, desde que seja no seu limite de igreja, certo? Então, eles velam que é para aquele ambiente da religião. Para fora, daí, por exemplo, praça pública, tem que pedir permissão. Você vai fazer um evento, usar som, alguma coisa, você pede permissão. Então, se você leva um papel, eles te dão a permissão. Agora, dentro das repartições públicas, não pode. Aí nada está permitido. Então, existe liberdade de fé e de culto. Como que essa educação assim, tão difundida facilita ou dificulta a ouvirem o Evangelho? Tem os 2 lados, certo? O primeiro lado da dificuldade é que as pessoas pensam que elas sabem tudo. Tá? O Uruguai diz, nós somos um país de 3,5 milhões de técnicos de futebol. Todo mundo sabe como dirigir o time. Tá? Então, eles têm opinião para tudo e têm conhecimento de muitas coisas. Você começa a conversar com o uruguaio, ele cita para você, de memória, fatos históricos, nome de personalidades, e os programas de televisões, tá, são formatos de discussões. Tá? Aconteceu alguma coisa na sociedade, então se discute com sociólogos, psicólogos, profissionais. Então, é uma cultura do saber. É jogo, tipo o jogo do milhão. Pergunta e resposta. Muito comum. Conhecimentos gerais. Então, é uma cultura que exalta o saber. Então, aí, dentro da perspectiva da exaltação do conhecimento humano, não tem lugar para Deus. Certo? Não tem lugar para Deus. Mas, consequência disso, quando você tira Deus da vida da pessoa, não sobra nada. Eles têm muito conhecimento, mas eles não têm respostas para as coisas cruciais da vida.
Tá vendo? De onde eu vim? Qual é o propósito da minha vida? Ou para onde eu vou depois que eu morrer? Então, o índice de depressão altíssimo e é o país com maior índice de suicídio na América Latina. Só no ano de 2016, que é o último censo, tiveram 709 suicídios no país. Consumado. Sem contar aqueles que eles não conseguiram. Tá? No hospital, a Sandra tem algumas camas e tem a sigla, tentativa de autoeliminação. Pessoas com os pulsos cortados, tá? Que ingerem algumas propriedades químicas, tá? Ou, a outros extremos, tirar-se na frente do carro. Tá? Então, é muito comum você ter pessoas na sociedade que têm parentes que se suicidaram. Nesse casal, John e a Silvia, eles têm um irmão da Silvia que cometeu suicídio. E isso impactou a vida do Facundo. E foi o que Deus usou para trazer o Facundo para a igreja. Então, assim, ao mesmo tempo que eles exaltam o saber, é um vazio. E aí, nesse contato diário com eles, de conviver com eles, é onde a gente começa a encontrar oportunidade para falar do Evangelho, à medida que eles veem o Evangelho nas nossas vidas. Então, aí tem conversão, aí vem para o outro lado positivo. A igreja, no nosso contexto, você tem que ir preparado para pregar e para dar o estudo bíblico. Eles andam na frente. Eles estudam. Então, se você falar abobrinha, eles falam para você na frente ali, ó, isso aí está errado. A Bíblia não está falando isso, não. Então, as pessoas querem aprender a palavra de Deus. Nós temos estudo bíblico nas quinta-feiras e quase 50% da igreja assiste. Que não vem, trabalha ou estuda. Então, é positivo. Eles têm um desejo de conhecer a Deus. Então, vem com a cultura, ler. Então, você vai para a cidade, você vê várias bibliotecas, vê várias livrarias, nos shoppings, na rua da cidade, porque é uma cultura que estimula o conhecimento. E eles trazem isso para dentro da igreja. Então, é positivo. Pastor, em relação à Igreja Católica, né, os números da Igreja Católica e a situação da Igreja Católica hoje. 40% da população se diz cristã, católica. Só que, por volta aí também de uns 5% que frequenta. Então, aí, a sua maioria vai na igreja de 3 a 5 vezes no ano. Natal, Semana Santa, e depois um batismo, um casamento. Parte disso, nada. Então, é até comum você escutar pessoas que falam que creem em Deus, católicos que creem em Deus e não na igreja. Tá? Por causa da decepção com os abusos que ocorreram nas instituições católicas. No Uruguai aconteceu vários casos também. Então, eles têm aí um problema sério com a Igreja Católica. Então, é bem pequeno. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem, por volta, creio, de 3 a 15 bispos, tá? E cardeais. O Uruguai só teve em toda a sua história 2 cardeais. Agora é o segundo. Então, a igreja é inexpressiva na sociedade. Pastor, quando você fala a respeito de pós-cristão, mundo pós-cristão, quem foi que pregou para esse povo no passado? Tá. Historicamente, a igreja presbiteriana não foi para o Uruguai, porque houve um acordo entre a igreja presbiteriana e os metodistas, que eles evangelizariam o sul do Brasil e o Uruguai. Só que os metodistas chegaram no Uruguai, estabeleceram ali, mas se tornou uma igreja liberal. Vieram também os valdenses, que são de origem reformada.
também abraçaram o movimento liberal. Então, tanto a igreja metodista, valdenses, anglicanos, são igrejas pró-aborto, pró-homossexualismo, então igrejas liberais, onde você ouve muito sobre a parte social, mas nada da palavra de Deus. Eu já assisti culto nessas igrejas, no meu primeiro ano, para ver como eram, o que faziam, para conhecer. E exposição da palavra de Deus não existe. Só falando sobre a atuação social da sociedade. Então, eles foram que no passado fizeram um trabalho. Os batistas são centenários, chegaram no período de baixa, mas também não é uma igreja expressiva. É uma igreja pequena e os missionários estrangeiros já foram embora. Só estão os nacionais. No Seminário Batista, para ter uma ideia da debilidade da igreja, um ano retrasado eu tinha só um aluno na classe, na matéria que eu ia dar, e não era batista, era de outra denominação. O ano passado eu tinha 6 alunos. Então, é uma igreja pequena, que não tem muita expressão na sociedade, mas é centenária. Tá? Então, e é considerada uma igreja evangélica. Já os metodistas, os valdenses e os anglicanos não sentam mais na mesa com os evangélicos. Não são bem-vindos, por causa do liberalismo. Então, mas foram eles que começaram lá atrás. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira delas é: quantas igrejas brasileiras são parceiras do seu trabalho lá? E qual o tipo de envolvimento que o irmão precisa para abrir igreja naqueles 2 departamentos que o irmão diz que está orando por eles? Tá certo. Eu sou de origem, minha conversão foi em Anápolis, sou de São Paulo, fui trabalhar em Recife, de Recife me mandaram para Anápolis, e Deus, na sua providência e graça, me alcançou com o evangelho ali em Anápolis. Então, toda a minha história em Anápolis, de conversão e depois de preparação para o campo missionário. Então, eu tenho o apoio do meu presbitério, como presbitério, aí eu tenho apoio da minha igreja local de origem, que é a igreja de Vila Formosa, tenho o apoio da Capela Presbiteriana, da Central de Anápolis e da Pioneira, em Anápolis. E depois eu tenho o apoio em São Paulo, no interior, Santa Gertrudes, uma igreja pequena, depois a igreja Betel de Guarulhos. Não, Santa Gertrudes é perto de Rio Claro, uma cidade pequenininha. Depois a igreja Betel de Guarulhos, a primeira igreja de Guarulhos, e a igreja de Suzano, São Paulo. São igrejas parceiras da nossa família. Essas igrejas não são suficientes, o custo de vida no Uruguai é altíssimo, tá? País pequeno, onde tudo é importado. A população é, em sua grande maioria, de idosos, então a carga tributária é imensa. Para vocês terem uma ideia, a gasolina lá custa R$ 6,50, tá? O custo de vida é altíssimo. Então, a Sandra trabalha, um dos motivos é para ajudar no orçamento de casa. O segundo motivo é ministerial. É um lugar onde ela tem contato tanto com médicos, enfermeiros, paciente, que ainda com certa limitação ela desenvolve o ministério dela. Então, trabalha nesse sentido. O que nós precisamos para esses 2 projetos que nós temos orado é obreiro. Pessoas que possam dispor-se para ir, para poder abraçar esses 2 projetos. Então, se nós tivermos obreiros dispostos a ir, eles vão vir com as suas igrejas, com o apoio que eles trazem com eles, e certamente aí a igreja vai poder crescer. A igreja de Montevidéu é uma igreja, graças a Deus, apesar de ser pequena e estar nos seus primeiros 8 anos, é uma igreja dizimista, tá? Nós temos um orçamento que a igreja paga todas as suas contas, a igreja paga todos os tributos, faz EBF, 2 EBFs por ano, a igreja
faz encontro de casais, acampamento, custeia todos os seus gastos, apoia uma missionária na África, trabalha com crianças, Maria Regina, que é membro da Orvalho Hermon de Anápolis, trabalha em Guiné-Conakry. Ela tem 52 crianças que ela adotou, ela é mãe de 52 crianças, e a Igreja Montevidéu adotou essa missionária e manda para ela $120 todo mês. E tem um missionário urbano e tem a congregação, que também nós apoiamos com parte dos gastos. Então, assim, a Igreja de Montevidéu é uma igreja que tem consciência também da sua responsabilidade com a missão de Deus, com a obra de Deus. Então, em Montevidéu, nós temos feito. Se a gente tem alguém para trabalhar nesses 2 novos projetos, eu tenho certeza que a Igreja de Montevidéu fará um esforço também para facilitar esse começo. A Bruna ali atrás e a Keila aqui também na frente. Pode levar lá. A Keila faz. Eu gostaria de saber quantas denominações evangélicas tem lá no Uruguai. Tem algumas denominações e algumas abominações. Tá? O Uruguai é um país com 2.000 igrejas no momento, catalogadas, e são dessas 2.000 igrejas, 90% são igrejas independentes. Certo? São movimentos isolados, que levantaram pastores sem nenhum critério, e todas neopentecostais. Que se torna um grande empecilho também no mundo pós-cristão. O mundo pós-cristão ele é muito crítico com a igreja. E quando vê uma igreja fazendo ênfases em prosperidade, certo? Em tirar dinheiro das pessoas, e uma mensagem desconectada, sem sentido, então cria barreira. Tá? Brasileiro sofre muito lá, porque lá tem a igreja Pare de Sofrer, que é universal. Então, quando eles escutam um brasileiro falando que é pastor, primeira coisa que ele pensa que ele é da universal. Então, já é uma barreira grande. Só o tempo e a amizade que ele conhece, a gente fala assim, você não é... Hoje eu tenho incrédulo, quando alguém me pergunta se está perto, defende. Não, isso aí não é, não. Isso aí é gente séria. Então, assim, tem por volta de 2.000 igrejas, e dessas 2.000 igrejas são várias denominações. Histórica, Batista, Assembleia de Deus. Depois, independentes. Oi. Oi. Maurício, né, seu nome? Isso, te conheço também, né? Não, sério. Em algumas cidades ou países pós-cristãos, a gente está vendo um crescimento também do povo muçulmano, né? E eu queria saber se está acontecendo isso no Uruguai, se dá para ver isso, como é que está os muçulmanos, como é que eles estão lá, se comportando lá no Uruguai? Então, no Uruguai, o islamismo se limita na fronteira com o Brasil. No governo Lula, ele deu a região do Chuí para palestinos, tá? Bem no extremo sul do Rio Grande, porta de entrada para o Uruguai, onde estão os free shops, as lojas, são todos árabes, os donos. Depois você sobe para Jaguarão, alguns, Rivera, alguns, e Salto de Quaraí, outros. Dentro de Montevidéu, você não vê um esforço, até a única mesquita, que não era mesquita, né, era um salão alugado, fechou. Tá? Estava bem no centro, ali perto do seminário, que era Quarem com Mercedes. Então, assim, não tem um esforço islâmico dentro do Uruguai. Agora, existe sim um crescimento astronômico do espiritismo. Tá? Entrando pelo Rio Grande do Sul. O que mais cresce no Uruguai é espiritismo. Dia 2 de fevereiro, que é dia de Iemanjá para os espíritas, tá? É um dia que enche a praia
de pessoas para fazer oferendas, para manjar, e existem manifestações desses grupos naquele dia. Então, você vê muita macumba, baixo espiritismo, tá? Você vê muita macumba nos parques. Eu moro perto de um parque chamado Prado, então é muito comum você estar cruzando e oferendas nos parques. Eu já vi pessoas baixar o carro com oferendas. Então, tem várias cartazes, vocês devem ter visto nos postes, tá? Maria Negra, Pai Nonato, tá? São alunos que se formaram no Rio Grande do Sul e trabalham dentro de Montevidéu. Então, o Islã não cresce, mas o espiritismo, o baixo espiritismo, tá? Cresce com força no Uruguai e cresce também no mundo pós-cristão e em outras partes também. Alguém tem alguma pergunta mais? Enquanto o senhor falava, pastor, o Renan fez um comentário interessante sobre a conversa que o senhor teve com a associação de pastores, né? Ele fez um comentário bem assim: olha como só o calvinismo, uma visão calvinista, consegue dar conta de um ambiente como esse, né? Aquela certeza de que se o Senhor não converter, eu não vou converter. Exato. E aí eu queria complementar um pouco disso para perguntar para o senhor como é que o senhor acha que uma visão mais profunda e difundida do calvinismo pode transformar o Uruguai ali, porque a gente, como reformado, recebe essa herança, né? Ao lado de uma igreja, uma escola e um hospital. É possível, legalmente, você ter para o Salomão e a esposa chegarem lá para fazer isso, né? Abrir uma escola com eles lá. Sim, o que eu tenho trabalhado na igreja local é que existe uma guerra de cosmovisões. O secularismo é uma cosmovisão e é uma religião, tá certo? Ninguém é uma página em branco. Quando eles dizem na escola que não se pode ensinar religião, eles estão ensinando sistema de fé para as crianças, certo? Então, a igreja tem, e talvez amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, na parte da manhã, a igreja tem que fazer o contraponto. Então, essas jovens, que são futuros profissionais liberais, mais os irmãos da igreja, eu tenho ensinado esses irmãos a ser de influência no meio onde eles estão. Então, o evangelismo pessoal, com folheto, ele não é um evangelismo fácil, tá? Eu não vou dizer que não funciona, porque tem gente que fala que não funciona. Tá? Já teve muita gente que fala assim, olha, no Uruguai não funciona evangelismo de pessoal. Eu creio que não existe método perfeito. Então, Deus pode usar o evangelismo pessoal, ou pode usar outros métodos também. Mas a gente sabe da dificuldade de você relacionar corpo a corpo com as pessoas não aceitam. E ainda assim nós fazemos pelo menos 2 vezes por ano, para mover a igreja. Tá? Mas eu creio que o evangelismo de Cristo, que se envolvia com pessoas, é o evangelismo que tem melhor entrada no nosso contexto. Então, se os irmãos que estão ali começam a viver suas vidas guiadas pelos princípios da palavra de Deus, defendida pelos calvinistas, eles vão causar um profundo impacto na sociedade. Desejo de ter escola, para mim é um desejo. Desejo de ter universidades, também. Seminário, é um passo para frente. Mas eu estou sozinho. Então, hoje, é uma realidade um pouco a longo prazo. Eu vou para o 10º ano. Eu fico lá o tempo que Deus quiser. Se Deus tirar, eu saio. Mas se Deus quer que eu fique, eu vou ficando. Então, assim, nós vamos ter vários profissionais na igreja que possam ser ferramentas para esses passos, a gente poder entrar nesses meios. Tem, na nossa região, 3 escolas evangélicas. Tá? Mas, por exemplo, onde os meus filhos assistem, é evangélica, professores
que dão aulas não são evangélicos, e lá, quando começa o liceu, eles começam a ter aula de filosofia. E a professora de filosofia do liceu, onde meus filhos frequentam, é ateia, ou à toa. Tá? Então, o Caleb, um ano retrasado, chegou em casa e falou para mim assim, para Sandra, estávamos almoçando, a gente almoça sempre junto como família, falou assim, vocês já pararam para pensar que vocês podem estar errados naquilo que vocês creem? Que pode não ser verdade aquilo que vocês creem? A Sandra, o cabelo arrepiou tudo assim na hora, né? O que você está falando? Como é que é esse negócio? E aí eu falei, Caleb, peraí, vamos conversar esse negócio direito. Se não, pai, eu sei que Deus existe, mas você parou para pensar que pode ser que algumas coisas não sejam realmente como vocês pensam? Falei, meu filho, com que fundamento você fala isso? Não, porque a professora de filosofia, ela tem falado algumas coisas que tem me feito pensar. Então, hoje ele fala, a professora chega na sala de aula e fala, vocês têm que duvidar. E duvidar de tudo. E experimentar de tudo. Você não sabe se chocolate é bom até que você experimenta. Então, ela chega questionando tudo. Ela fala assim, problema? O que é um problema? Existe problema? Quem tem problema? E os meninos são crus. São tudo meninos de 14, 15, 16 anos. Isso na escola evangélica. Então, eu fui na raiz do problema, porque é por aí onde vem no mundo pós-cristão. Então, Caleb, quais são os seus fundamentos filosóficos? Não tem, porque a filosofia não tem resposta. Tem perguntas, mas não tem respostas. Então, falei, Caleb, qual que é o problema então, meu filho? Falei assim, é porque vocês não deixam eu namorar, vocês não deixam eu beber, vocês não deixam eu ir para os bailes, porque o questionamento que começam a ouvir é que a religião escraviza. Falei, meu filho, você tem um problema dentro de você que todos nós temos, que é a inclinação pecaminosa. A gente quer fazer certas coisas e agrada a carne, mas não agrada a Deus. Não, mas vocês tiveram oportunidades de fazer o que vocês fizeram, experimentar o que vocês experimentaram. E por que eu não posso? Tudo isso você está ouvindo na escola. A minha esposa é bem pedagógica. Ela foi no banheiro, pegou o cestinho do banheiro, trouxe e colocou em cima da mesa. Falou, Caleb, abre e come o que está dentro. Falei, Sandra, pelo amor de Deus, tira isso daqui. Ela abre e come. Mãe, não, a minha menina ficou olhando, né? E a Sandra falou assim, nós estamos falando para você que Deus não quer que a gente coma esse tipo de coisa. E esse pessoal está falando para você que essas coisas são boas. Aí nós trabalhamos com o Caleb, graças a Deus, está firme na igreja, está firme com Deus, mas há poucas escolas que se dizem cristãs não têm influenciado os seus alunos para Deus, mas têm permitido que seus alunos sejam influenciados para longe de Deus. Então é um sonho de ter hospitais, escolas, mas realidade que a gente vê a longo prazo. A gente já vai caminhando para o fim, né? A gente vai ter um lanchezinho e a gente agradece demais, pastor. A alegria, o prazer é meu. Presença aqui. Eu acho que vou fazer uma pergunta só para dar um arremate final. Como é que esse tempo no Uruguai, o senhor já está há 10 anos lá, modificou a visão que o senhor tem da realidade brasileira, do cristianismo brasileiro? E o senhor fez alguns apontamentos, né, de que tem visto algumas realidades entrando e tal. Amanhã cedo, no sermão, vou falar um pouquinho sobre isso, que o pós-cristianismo é um processo. O secularismo
está dentro das nossas igrejas. Talvez alguns de nós temos posturas secularizadas dentro da igreja. Então, isso tem me ajudado a cuidar da minha família, cuidar da minha própria vida, porque é tendência natural do homem. Se a gente não cuida, a gente vai experimentar as consequências. Então, e trabalhar com a igreja no Uruguai também, porque o conhecimento de Deus, somente por conhecimento, tá certo? Ser calvinista não te faz, tá certo? A ser um crente firme se você não aplica a palavra de Deus na sua vida. Então, eu tenho trabalhado com a igreja que é importante a gente conhecer a palavra de Deus com a sua profundidade. Mas a palavra tem que mudar o coração. Senão, a gente vai ser crentes com muito conhecimento, mas sem influência no mundo. Tá? Um pouco disso eu vou falar.